no próximo versículo diz assim: mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Apocalipse 3 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegamos aqui, a nossa irmã Adriana estava orando, e eu fico feliz, irmãos, que ainda tem igreja que ora. Nós aprendemos, teve uma campanha ali em Vila Americana que o tema é Igreja de Joelhos, Filhos de Pé. Mas é assim, irmão, não tem como ficar de pé se não for de joelho. A igreja, semana passada, essa semana, né, na sexta-feira, nós estudamos sobre oração. Semana retrasada, a escola dominical foi sobre jejum. E que palavra maravilhosa, irmãos. Então, nós aprendemos e Deus ele tem falado ao nosso coração. E quando foi na hora do louvor, foi louvado: os guerreiros se preparam. Então, Deus já está falando desde o primeiro minuto que começou, antes mesmo, Deus já tinha começado a falar nos corações neste lugar, porque sabemos que Deus, ele se faz presente neste lugar. Não vamos tomar muito tempo, irmãos, a palavra que nós escolhemos, que Deus, o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração, que fala sobre o discípulo de Jesus devem levar a sua cruz. E um tema que escolhemos para essa mensagem foi renunciando às propostas para viver as promessas. Nós vamos ver, irmãos, que Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Aleluia! E alguns começaram a falar, uns João Batista, outro um dos profetas. Aí Jesus olha para eles e diz assim: e vós, que dizeis que eu sou? Aleluia! E é interessante, irmãos, que Pedro, ele toma a palavra e diz assim: tu és o Filho de Deus, o Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que nesses 3 anos e meio que Jesus ele andou por essas terras, nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos como se comportar, como viver, aleluia. E ali, nesse momento aqui, Jesus, aleluia, está deixando para eles que podem se levantar contra você, podem dizer que você não presta, mas é interessante que Jesus ele vai dizer assim: olha, pelo menos o teu irmão tem que dar um bom testemunho de você. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: o que vocês acham que eu sou? E os seus discípulos ali, eles dão um testemunho daquilo que eles presenciavam na vida de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante, irmãos, a gente olhar para esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, e a gente vai ver que quando Jesus ele começou a fazer os milagres, expulsar os demônios, se levantaram contra ele e disseram que ele fazia aquilo ali pelos príncipes de Beelzebu. Ou seja, Jesus estava fazendo aquele milagre pelos demônios. E outros, o que disseram a respeito de Jesus? Mas Jesus, ele continuou o seu ministério aqui na terra. E ele sabia que o seu ministério seria curto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante a gente frisar aqui, que mesmo ele sabendo que seria curto, mas ele ia deixar um legado aqui nessa terra, aleluia,
homens e mulheres, aleluia, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, para fazerem a diferença nesse mundo, aleluia, pecaminoso, nesse mundo perverso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele querendo saber dos discípulos, e é interessante a gente frisar um texto de Amós, capítulo 3, versos 3. Como pode alguém andar junto se não estiver de acordo? Não tem como a gente vir para esta reunião se a gente está querendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, criticar o nosso irmão e a nossa irmã. E é importante a gente lembrar que a própria palavra de Deus lá em Mateus 7 diz: não julgueis para não ser julgado. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Como foi falado aqui nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, ele está palestrando em cada coração nesta noite. Mas ele também, ele não invade, ele não é como o nosso adversário, lá em João 10:10, que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio mesmo para arrombar a porta, derrubar, entrar, destruir a família, aleluia. Mas nós vamos ver que lá no próximo versículo diz assim: mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Apocalipse 3 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele não vai forçar você a fazer aquilo que você não quer fazer. Mas ele te dá força para você vencer as artimanhas, os laços do nosso adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que os fariseus, saduceus e os outros falaram mal de Jesus. Era aceitável. Era aceitável. Eles criticavam o jeito de Jesus trabalhar, o jeito de Jesus fazer. E nós vamos ver, irmãos, que por 400 anos antes de Mateus, não falaram, o profeta não era usado, Deus não falava na boca do profeta. Aleluia. Aí nós vamos ver João Batista, aleluia, um homem que se vestia, aleluia, de pelo de camelo, louvado seja o nome do Senhor, que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, aleluia. Ele vai para o deserto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá no deserto, as pessoas com sede de ouvir a palavra de Deus, ele se direciona, João Batista, para ouvir aquele homem simples falando do amor de Deus. Aleluia. E mesmo lá no deserto, aleluia, aquele homem pregando no deserto não teve sossego. Aleluia. As pessoas mesmo assim mal intencionadas iam para aquele lugar para saber o que João Batista ia falar de errado. Aleluia. Mas João Batista, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, disse: raça de víbora, quem vos mandou a fugir da ira de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E João Batista, que foi um precursor de Jesus Cristo, ele disse que, aleluia, ele estava preparando o caminho do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós sabemos a bem da história que ali João Batista batiza o Senhor Jesus Cristo e ali começa o ministério do nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O nosso adversário, irmãos, é sujo. Ele não está satisfeito com o seu esforço. Ele não está satisfeito com o nosso esforço. Eu sei que está difícil.
nos últimos dias da igreja, na face da terra, o esfriamento espiritual vai só aumentando. Aleluia. Como de manhã nós estávamos ali na matriz, e o pregador falou sobre isso. Tinha pessoas na igreja que sentavam do lado dele, que participava do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, e estava acusando aquele homem de ladrão. Mas ele continuou fazendo a obra de Deus. E tem mais, ele servia a ceia para aquela pessoa. É assim que nós temos que ser, irmãos. A palavra de Deus diz que amai os que vos perseguem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não estou falando que aqui tem alguém assim, mas essa palavra serve para nós. Porque vai surgir tempos na nossa vida que, se nós hoje aguentamos um pouco desse fardo, lá na frente a gente vai ter que dobrar a nossa comunhão com Deus. Hoje a gente vai ter que dobrar o nosso jejum para com Deus. Hoje nós temos que dobrar a nossa oração, aleluia, para com Deus. Nós temos que dobrar a nossa santificação para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós vamos ver, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu por quê? Porque ele teve uma vida de oração. E às vezes nós costumamos dizer que nós não temos tempo para orar. E o Espírito Santo de Deus que está entre nós, ele muitas das vezes nos desperta na madrugada. E a gente não entende porque o sono foi embora. Mas ele não te obriga. Mas ele faz nos lembrar que nós precisamos se dobrar diante do Eterno e derramar as nossas lágrimas diante dele e pedir: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece é que, com a nossa pouca força e com a nossa pouca fé, nós temos que permanecer fiéis ao Senhor. Como eu falei, irmãos, o esfriamento espiritual está tomando conta da igreja, não é de hoje. É há muito tempo. Mas a nossa força, ela vem de Deus. O nosso socorro, ele vem do Senhor, aleluia. Não desista daquilo que Deus colocou na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Não desista do dom que Deus te colocou na tua vida, homem e mulher de Deus. Deus quer te levar para lugares altos. Mas eu te digo uma coisa, aleluia, quando nós estivermos voando na asa do Espírito, aleluia, pode vir a perturbação que for, pode vir a afronta que for, aleluia, nós sabemos em quem podemos confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos deixar que a voz do adversário da nossa alma fale mais alto em nosso coração. As propostas dele são muito fortes, irmão. Eu posso dizer que as propostas do nosso adversário são tentadoras. Ele tentou o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 4. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás se apresentou diante dele e falou assim: olha, se tu és o Filho de Deus, olha só. Ele tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí vem na nossa vida, sabe o que, irmão? Se é nós um mero mortal, né, pastor Juvenil?
vou transformar para mostrar para ele que eu sou filho de Deus. Né? Mas Jesus, ele tinha uma vida de oração. Aí Jesus fala assim, olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele não ficando satisfeito, ele pega Jesus, leva Jesus para onde? Para o templo, para o pináculo do templo. E ali no pináculo do templo ele começa a pregar para Jesus. Aleluia. Olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque, eu uso a Bíblia, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece teu pé em pedra. E não aí Jesus fala para ele assim, olha, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não satisfeito, ele leva Jesus até um monte bem alto. E lá do monte ele mostra lá todos os reinos da terra. E ele diz assim para Jesus, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. A quem nós temos adorados? Aleluia. O nosso adversário, ele conhece. Ele sabe nas madrugadas, quando nós se prostramos diante do Senhor. Mesmo quando nós não podemos dobrar os nossos joelhos. Ele sabe quando nós clamamos ao nosso Deus. Aleluia. E a inveja dele é disso, porque ele lá no céu, ele era o querubim adorador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso foi tirado dele e foi dado para quem? Para um mero mortal. Para um ser feito do pó da terra. Para um ser feito daquilo que os animais pisam, dos homens pisam. Aleluia. Mas Deus falando para mim e para você, dizendo assim, olha, você pode ter sido feito do pó dessa terra, louvado seja o nome do Senhor, mas aquilo que eu coloquei dentro de você, aleluia, o teu adversário não pode ter mais, aleluia. Aquilo que Deus colocou dentro de nós, irmãos, aleluia, como a palavra de Deus diz, que dentro de um vaso de barro, Ele colocou, aleluia, uma pedra preciosa, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Ele tem inveja de nós. Se nós não valêssemos tanto assim, porque Ele luta tanto contra a nossa vida? Porque Ele tanto tenta tirar-nos da presença, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele sabe, irmãos, que o grande dia do Senhor está próximo. Aleluia. A trombeta no céu vai tocar, aleluia. E nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ouviremos da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o que está preparado desde a fundação do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Não há o que pague, irmãos. Não há nada neste mundo que pague este momento glorioso, aleluia. Pode imaginar você, irmão, aquele ente querido que morreu em Cristo Jesus, nesse momento sendo ressuscitado, aleluia, e nós possamos contemplar, aleluia, aleluia, cada um de nós sendo arrebatado, indo ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Por isso, irmãos, tem que valer a pena a cruz que Deus colocou em nossos ombros para carregar. Jesus, ele falou assim, olha, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque ele sabe, irmãos, que um dos piores inimigos da nossa alma é nós mesmos.
é negar o nosso ego, aquilo que nós queremos. O Espírito Santo de Deus fala conosco, olha, é desse jeito, é assim. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, aleluia. E nós falamos, não, aleluia, isso é coisa da minha cabeça. Eu tenho que ser do jeito que eu quero, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós éramos pequenos, irmão, aqui tem várias crianças. Hoje tem pais que deixam a criança fazer muitas vezes o que ele quer, né? Mas louvado seja o nome do Senhor que aqui tem pais que ensinam as suas crianças. Que a própria palavra de Deus diz que ensina o menino o caminho que deve andar. Porque muitas das vezes se a gente for pelo mundo que o mundo ensina, e nós sabemos no final o que vai dar. E a criança, que éramos nós aprendemos dos nossos avós, dos nossos pais, como proceder, como andar. E eu lembro uma palavra que a minha avó sempre dizia: quem se mistura com porco, farelo come. E é a pura verdade. Deus, nesta noite, Ele está falando ao nosso coração, que nós venhamos trazer à memória o sacrifício de Jesus ali na cruz. Que aquele sacrifício não possa ser em vão. E que eu possa, e que nós possamos viver a nossa vida como Jesus viveu. Como Jesus nos ensinou. Os discípulos, eles aprenderam que eles precisavam seguir em risca tudo aquilo que Jesus falou. E nós vamos ver, irmãos, aqui mais na frente, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Ou seja, tem pessoas que querem viver dissolutamente, ou seja, viver à vontade. Um dia está dentro da igreja, outro dia está no mundo. E nós aprendemos, irmãos, que nós temos que viver o hoje, como se Jesus voltasse hoje, como se Jesus voltasse agora. E já estamos caminhando para o final, irmão, louvado seja o Senhor. E aqui no verso de número 26 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem pessoas, muitas das vezes, irmão, dizendo que não tem tempo para Jesus. Não tem tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para jejuar. Eu não tenho tempo de ir na igreja. Então nós aprendemos. E Jesus ensina aqui nesta palavra. Pois que aproveita o homem, ou seja, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como é que eu vou procurar a salvação da minha alma? É buscando a presença de Deus. É verdadeiramente sabendo que Deus está ao meu lado. Porque, irmão, muitas das vezes a pessoa está dizendo assim, está botando a culpa no pastor, está botando a culpa no evangelista, está botando a culpa no presbítero, está botando a culpa em todo mundo. Mas antes de eu botar a culpa nas pessoas, eu tenho que falar assim, e a minha vida, como é que está? Será que na igreja todo mundo é errado, só eu que sou perfeito? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra está cortando aqui, meus irmãos. Glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não me acho perfeito. Perfeito só teve um, que foi Jesus. Ele andou nessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou que dará o homem em resgate da sua alma. Tinha um homem que dizia, né? Construirei celeiros maiores e direi para minha alma, come,
bebe e folga. Aí ele ouve Deus falar assim com ele assim: louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no verso 27, já terminando, diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Tudo que nós fizemos, irmãos. E é importante a gente frisar que quando nós estamos a serviço do Senhor, não é perca de tempo, é ganho de tempo. É ganho de tempo, louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto você adora Ele aqui, Ele está entrando com providência no teu lar. Eu não sei como você deixou o teu lar, aleluia. Quantos precisam ainda este ano ser salvo? Mas a palavra de Deus que Deus está liberando aqui nesta noite: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai tocar, irmão. Deus vai tocar porque Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo a sua condição, aleluia. Lá em Apocalipse 3, verso 8, diz assim: eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não meça esforço, irmão, para estar na presença do Senhor. Não meça esforço para entrar no Santo dos Santos. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu posso dizer para vocês, irmãos, quantas pessoas hoje estão adorando outros deuses. Não vou citar nomes aqui. E estão enfrentando chuva, estão enfrentando lama. E eles chegam naquele lugar, eles se alegram com os tambores, pulam, dançam, rodopia. Um Deus que é só enganação. Ele dá com a mão e tira com as duas. Mas nós estamos diante do Rei dos Reis. Nós estamos diante do Senhor dos Senhores. E o que Ele tem feito por nós nesse dia, irmãos, aleluia, merece muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. E Jesus, Ele está pronto para atender às nossas orações. Ele está pronto a atender às nossas orações. Eu não sei qual foi a oração que você fez ao chegar neste lugar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus continue abençoando essa igreja. Que Deus continue honrando a fé dos nossos irmãos. Que não medir esforço. Vemos ali uma família ali, ó. Nosso irmão, esqueci o nome dele. Hã? Lá atrás. Daniel. Está ali com a sua família adorando a Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, varão de Deus. Deus tem grande coisa para fazer na tua vida, varão. Deus vai mudar a tua história. Ele vai mudar. E eu sei que você já ouviu isso. Mas creia que Deus, Ele vai mudar. Persevera. Continua buscando. Que a tua vitória está mais perto do que você imagina. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.